Em várias vezes nas Sagradas Escrituras, nós iremos nos deparar com a expressão à destra de Deus ou à direita de Deus. O próprio Jesus, em várias passagens, é citado como aquele que está à direita de Deus, o Jesus ressuscitado, o Jesus glorioso. Atos capítulo 7 diz que Estevão, antes de ser apedrejado, fitou os céus e viu a glória de Deus, e à direita de Deus estava Jesus. Podemos dizer que estar à direita de Deus é sinônimo de honra, de vitória, de glória. É um lugar privilegiado. Mateus capítulo de número 25 diz a palavra que no juízo final todas as nações se reunirão diante do grande trono e haverá uma separação das ovelhas dos cabritos. As ovelhas tomarão posse do reino preparado desde a fundação do mundo e os cabritos serão atirados ao fogo eterno. E veja que as ovelhas naquele dia estarão à direita de Deus e os cabritos estarão à esquerda de Deus. Então, estar à direita de Deus é sinônimo de honra, de vitória e de privilégio. Eu não quero nesse vídeo me ater somente à expressão à destra de Deus, à direita de Deus, mas eu quero falar de um modo geral sobre a mão de Deus em nossas vidas. A mão de Deus, aquela que nos formou. A mão de Deus, aquela na qual está gravada a nossa vida, diz Isaías. As mãos de Jesus, aquelas que foram maltratadas na cruz para nos trazer a salvação. A destra de Deus, a mão de Deus, simboliza para nós força, onipotência, poder, sustento. É com a mão direita percebemos que nós mais trabalhamos. É com ela que nós mais temos habilidade. É a mão direita de Deus, ou as mãos de Deus, que nos sustenta, que nos fortalece e que nos conduz. A mão de Deus, diz as Sagradas Escrituras, é aquela que, quando é levantada sobre a terra, sobre as nossas vidas, realiza sinais, prodígios, milagres extraordinários. Olha o que diz o Salmo 117, versículo 16. A destra do Senhor fez prodígios, levantou-me a destra do Senhor. Fez maravilhas a mão direita do Senhor. E em Atos capítulo 4, versículo 30, os discípulos oram: estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios. A mão de Deus em nossas vidas é cuidado, é toque. Esse é um grande e importante detalhe no ministério de Jesus que muito me chama a atenção. Jesus é aquele que desceu do céu para estar próximo de nós, mas Jesus não se conforma em estar próximo de nós. Jesus quer nos tocar e quer que nós sintamos o seu toque. Nós percebemos através da palavra de Deus que Deus é esse Deus de proximidade, de toque, de afeto. Oséias capítulo 11, o próprio Deus se autocompara com um pai que toma o seu filho pelos braços e o ensina a andar. Lucas capítulo 15, a figura de Deus é simbolizada por um pai que abraça o seu filho quando ele retorna e o beija, ou seja, toque, proximidade. Isso foi muito presente no ministério de Jesus, principalmente quando ele ia curar alguém. Jesus poderia muito bem estalar o dedo ou de longe curar uma pessoa, mas ele fazia questão de se aproximar da pessoa, colocar as suas mãos, tocar na pessoa e deixar que a pessoa sentisse o seu toque. Veja alguns exemplos que eu separei para que você tome posse do toque de Deus. Marcos 1,31. Aproximando-se, ele tomou-a pela mão e levantou-a, falando sobre a sogra de Pedro ao ser curada. Marcos 1,41. Jesus compadeceu-se do leproso, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: eu quero ser curado. Marcos 5,41. Segurou a mão da menina, ordeno-te, levanta-te, disse ele. Marcos 7,31. Jesus cura um surdo-mudo tocando no ouvido e na sua língua. Em João capítulo 9 diz a palavra que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo com a saliva e colocou sobre os olhos do cego.
e o cego, depois de lavar, voltou a enxergar. Lucas capítulo 13 diz a palavra que Jesus curou uma mulher encurvada, impôs-lhes as mãos, diz a palavra. E assim foi em muitas outras curas, por exemplo, na cura da orelha de Malco, quando Pedro decepou-a. Tem Jesus impondo as suas mãos sobre as crianças. Você percebe que o ministério de Jesus é do tocar. A pedagogia de Jesus é tocar, é sentir a pessoa e permitir que a pessoa o sinta. É tanto que tem uma música linda que a gente canta assim: como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Que você e eu possamos sentir a mão de Deus tocando em nós. A mão de Deus é aquela que nos segura, nos sustenta, nos fortalece. Ora assim o salmista no Salmo 143, versículo 7. Estendei do alto a vossa mão para salvar-me, das águas profundas me retira. Salmo 62, versículo 9. Sustenta-me com a vossa mão direita. Em Apocalipse capítulo 1, Jesus é aquele que segura na mão direita as 7 estrelas. Ele cuida dos anjos das 7 igrejas, dos líderes dos anjos e das 7 igrejas. Em Apocalipse capítulo 1 também, quando João tem a visão de Jesus glorioso, ele cai por terra e o próprio João diz que Jesus vem com a sua mão direita, toca sobre ele e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Mateus capítulo 14 diz a palavra que Pedro estava andando sobre as águas em direção a Jesus, mas redobrando a violência da tempestade, Pedro começa a afundar. Então ele grita: Senhor, me salva! E Jesus estende a mão a Pedro. Pedro segura e Jesus diz: homem de pouca fé. Jesus é esse que, mesmo nós tendo pouca fé, quando nós clamamos por Ele com sinceridade, Ele segura-nos com sua mão e nos levanta e nos sustenta. A mão de Deus em nossas vidas, irmão, é sustento, é fortaleza, é consolo. Por isso você tem que tomar posse de que Deus segura você em todos os momentos da sua vida. A mão do Senhor é aquela que faz milagres, é aquela que nos toca, é aquela que nos sustenta, nos consola, nos conforta, mas é aquela também que realiza juízo, justiça. Diz o Salmo 47, versículo 11: vossa mão direita está cheia de justiça. Salmo 137, versículo 7. Estendei a mão contra a cólera de meus inimigos. Diz a palavra em Deuteronômio, capítulo de número 2, que Deus pesou a mão. A expressão é usada assim. E diz a palavra também em Atos 13, 11, que Paulo profetizou sobre a vida de um mago que estava atrapalhando a fé do procônsul. Paulo disse assim: o Senhor pesa a mão sobre ti. E naquele momento ele ficou cego. A mão do Senhor é justiça e é juízo. É a mão que no último dia irá separar os cabritos das ovelhas. É a mão que no último dia se levantará para acolher os seus, mas também para expelir os que não são seus. Concluindo, eu digo que nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Não há outro lugar mais seguro para nós colocarmos a nossa vida a não ser as mãos do Senhor. Precisamos confiar a Ele as nossas vidas, permitir que Ele possa tomar o volante da nossa vida, que Ele possa tomar o controle. Entreguemos a Ele as nossas preocupações, entreguemos a Ele os nossos problemas, entreguemos a Ele aquilo que nós não conseguimos resolver. Tudo entreguemos ao Senhor. Deixemos o Senhor escrever a nossa história. A mão de Deus foi aquela que escreveu as leis em Êxodo 31. A mão de Deus foi aquela que apareceu no livro de Daniel e começou a escrever na parede do palácio real. A mão de Deus foi aquela que escreveu na terra enquanto acusavam aquela mulher de adultério. A mão de Deus é a que escreveu os nossos nomes no livro da vida. E é a mão que pode escrever as nossas histórias. Então, entregue o lápis ao Senhor, entregue a caneta e deixe que o Senhor redija a sua história. Que a mão de Deus possa fazer milagres pela sua vida, possa te tocar, te abraçar, possa te confortar. Que a mão de Deus possa escrever a sua história. Que Deus te abençoe. Até mais.